Bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E eu recebi algumas solicitações para falar a respeito do projeto Gênesis, que é um projeto da NASA. Eu confesso que eu já sei mais ou menos em que consiste o projeto, porém, se não me engano, foi o Leandro Amorim que me passou a matéria do seu History. A matéria eu não li ainda, vou ler aqui com vocês na íntegra, mas eu já sei mais ou menos em que consiste o projeto. Só que além, e não foi só o Leandro Amorim não, outras pessoas me falaram aí para me comentar sobre esse projeto. Só que para me fazer uma análise completa sobre o projeto, eu preciso primeiramente voltar na história. É o que eu falo, é difícil entender o que somos hoje sem olhar para a história. Não adianta, que não vai conseguir entender. Então eu vou fazer uma análise histórica, mais ou menos, sobre algumas questões, porque simplesmente falar do projeto em si fica muito vazio e muito vago. Então eu vou fazer um pouco dessa cronologia histórica e dizer para vocês que os que comandam, as pessoas que comandam a gente, ela costuma, para ridicularizar os atos ridículos que elas praticam, elas criam estereótipos, entendeu? Para as pessoas. Um exemplo, se você faz uma análise histórica e faz uma conexão com fatos que acontecem hoje, eles costumam criar um estereótipo de conspiracionista. Se você fizer qualquer manifestação contra a ordem social, contra o modelo econômico, entendeu? Aí eles logo te trazem outro estereótipo. Você é comunista, você é anarquista, que é uma forma de desvalorizar o que você está tentando fazer para modificar a ordem. É uma forma deles tentarem te ridicularizar com o apoio ainda de pessoas que não têm nenhum discernimento ou têm e ganham para isso, sei lá. Eu não sei como, não estou aqui para falar, acusar ninguém, mas eu tenho para mim que uns por falta de conhecimento e outros por pura maldade. Então, eu vou analisar o projeto Gênesis. Está aqui, ó, que é um projeto da NASA. Está aqui, ó, projeto Gênesis. Cientistas querem levar vida a outros planetas e acelerar a evolução. Mas antes de ler a matéria na íntegra aqui com vocês, eu quero fazer uma pequena abordagem histórica, traçando a escritura, aqui a Bíblia, como instrumento histórico, entendeu? Nesse momento, ó, Gênesis, vamos aqui em Gênesis 10 primeiro. Tá aqui, faz uma pequena referência a Nimrod, ó. Gênesis 10. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Bem, você percebe aqui nesse pequeno trecho. Então, utilizando a escritura agora como instrumento histórico, o que vai acontecer? Nimrod não é citado somente aqui na Bíblia, ele é citado em outros livros históricos, às vezes com outros nomes, e também citado até, se não me engano, em livros apócrifos. Ele é citado em Miqueias, mais lá na frente. Na Bíblia, a Bíblia faz algumas referências, utilizando a Bíblia agora como instrumento histórico, e não só a Bíblia, mas como outros documentos históricos também o citam. Então, fazendo aqui uma análise histórica, eu queria imaginar um modelo de ordem social daquela época. O que era estabelecido era, cada um vivia a sua vida, uns eram nômades, entendeu? Estou falando em relação ao trabalho, por exemplo. Uns eram nômades, queriam atravessar um rio, realizavam um trabalho de construir-se uma jangada e atravessar o rio. E assim viviam as suas vidas. Outros poderiam até não ser nômades,
mas viviam ali cada um a sua vida, sei lá, plantava, pescava e assim viviam até ali, até aquele momento, até Nimrod era assim que o povo vivia, essa era a ordem social, cada um vivia ali por si. O que Nimrod fez nesse momento histórico foi fazer com que tudo, praticando uma espécie de dominação através de um aparato ideológico, de que ele se intitulava o Deus Sol, para que as pessoas os respeitassem, né? Ele começou a estabelecer um reino em que tudo girasse em torno de si. Se auto-intitulou o Deus Sol. Para que serve isso? Para dominar pessoas. Até aquele momento a ordem social cada um vivia a sua vida e trabalhava ou de forma ou nômades. Ele conseguiu, pelo seu poder de persuasão, pelos seus talentos individuais, a convencer as pessoas a trabalhar para ele. Iniciou a construção de grandes cidades. Então você para analisar que no momento as pessoas viviam cada um a sua vida, né? Espalhar e multiplicar, como está escrito. E eu quero atentar para a ordem social da época. Cada um vivia a sua vida. Nimrod vem e quebra isso, para construir grandes cidades, estabelecer reinos, através de um modelo, de um aparato ideológico, de que ele se auto-intitulava Deus. Então, eu não estou achando aqui a referência. Então, é fácil entender que ele estabeleceu o domínio. O primeiro a estabelecer o domínio aqui, fazer com que pessoas trabalhassem para os seus tentos, para os seus objetivos. E a sua maior marca, além de fundar cidades, criar reinos, estabelecer domínio do homem pelo homem, o que, além disso, Nimrod é referência disso, a partir de Nimrod se autoproclamar com essa ideologia do Deus Sol, outras culturas começaram a seguir isso. A exemplo, o Egito, do Deus Sol Horus, que o faraó era o próprio Horus vivo, na Grécia com Apolo, o Deus Sol, com Mitra em Roma, e assim vem até Copérnico conseguir finalmente colocar o Sol como centro do sistema através da pseudociência moderna. Então, Nimrod é a chave. Eu digo que Nimrod é a chave porque ele foi o primeiro a fazer isso. Estabelecer domínio de um ser humano para outro ser humano, já que naquela época cada um vivia a sua vida. E dominar pessoas através de um aparato ideológico e principalmente místico, religioso, né? Então, a partir daí, começou em si o domínio do homem pelo homem. Pessoas faziam tudo por ele cegamente. Era um grande líder que espelhou várias outras culturas e espelha até hoje a cultura, essa persuasão e esse aparato ideológico de Nimrod. Então, pessoal, um dos seus marcos foi ali a construção da Torre de Babel, porque ele foi tão alimentado pela sua soberba e pela sua vontade de querer ser maior, que ele queria construir essa torre aqui, a Torre de Babel, que o objetivo era ser como Deus. Ele queria alcançar o céu, né? Então, se eu não me engano, aqui está em Gênesis 11. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, que foi Babilônia, e uma torre, né? Que é Torre de Babel, Babel é Babilônia. E uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então era se opor totalmente
a ordem social que havia na época. Enquanto a ordem era para se espalhar, cada um vivia a sua vida na paz, ele quis estabelecer reinos que tudo girasse em torno dele, dominando o homem pelo homem. Dominação de homem pelo homem. Então, quando as pessoas falam, para que serve o heliocentrismo? Para que serve? Então, é domínio. Um aparato ideológico que deu certo desde a história e que eles utilizam até hoje. Quando Nimrod se autoproclama o Deus Sol e todos passam a crer através desse aparato ideológico, místico e religioso. Então é simples de entender. E a torre é o cúmulo da petulância e da arrogância de querer ser como Deus e chegar aos céus. Isso mudou até hoje, o homem ainda pretende chegar aos céus, aí você vê a NASA com as suas farsas. O engraçado, no Apocalipse diz assim: e farão tantos sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. O que eu acho engraçado é que eles nem fazem tantos sinais assim. O aparato ainda é mais ideológico do que provas concretas. Eles não precisam apresentar esses sinais para enganar o povo. O povo acredita, por acreditar. As fotomontagens, a gravação do fake no deserto de Nevada por Stanley Kubrick já convenceu o povo. Entendeu? Eu fico imaginando se um dia eles puderem fazer esses sinais mesmo. Se o povo já está enganado, sem grandes sinais, imagina quando eles puderem realmente fazer esses sinais e o povo ver. Então o povo é tão idiota que nem precisa de grandes sinais, mas se fizerem, realmente o engano vai ser grande. Então, eu vou ler o Projeto Gênesis e só para falar sobre o estereótipo de conspiracionista, etc., basta você olhar se isso ainda influencia a cultura, influencia nos dias de hoje, todas as coisas que Nimrod fez. Então sabemos que influenciou no Egito, na Grécia, em todas as culturas, em Roma. Aí você tem brinquedos, quebra-cabeça aí da Torre de Babel. Você tem aí Liga da Justiça, tá aqui, Torre de Babel. Então, você tem aí novela da Globo aí, fazendo referência à novela Torre de Babel aí, fazendo referência. Então, Nimrod é sim referência para a questão de dominação de homem pelo homem, porque ele foi o primeiro a estabelecer isso numa ordem social, política e econômica, fazendo com que todos trabalhassem para ele. Enquanto, entendeu? Era através de um aparato ideológico, religioso e místico. Então, agora, para que vocês entendam, é que o homem não perdeu essa coisa de querer dominar o outro, não perdeu essa coisa de querer chegar ao céu, não perdeu essa coisa de querer ser como Deus, como Criador dos céus e da terra. Sempre, desde Nimrod, com a sua petulância e arrogância, ainda existe. Isso nos dias de hoje nós podemos ver. Então está aqui, Projeto Gênesis. Cientistas querem levar vidas a outros planetas e acelerar a evolução. Nos últimos anos, graças ao rápido avanço tecnológico, foram observados centenas de planetas com características parecidas à da Terra em nossa galáxia. Cláudio Gross, diretor do Instituto de Física Teórica da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, acredita que é possível levar vidas a um desses planetas e acelerar o seu processo evolutivo. O projeto foi denominado Gênesis, já que, se virar realidade, transformaria os seres humanos em uma espécie de deuses criadores. Olha o que eu estou falando. Os astrofísicos acreditam que será possível implementar a missão em poucas décadas, utilizando microsondas não tripuladas e capazes de viajar em alta velocidade. Uma vez aterrissadas, as aeronaves semeariam uma seleção de organismos unicelulares no planeta eleito, para fazer o ecossistema evoluir até se tornar habitável. Gross explica dessa maneira que poderemos saltar os aproximadamente 4 bilhões de anos que foram necessários na Terra para chegar à etapa de desenvolvimento do pré-cambriano, a partir do qual o mundo animal se desenvolveu há 500 milhões de anos. Mas cada vez que ele fala em bilhão, milhão, entra na conta deles isso aí, cara, não é possível. Os cientistas afirmam que os habitantes da Terra não poderão tirar nenhum benefício direto do projeto,
Já que o tempo estimado entre o início na vida unicelular até um planeta se tornar habitável é de quase 100 milhões de anos. No entanto, eles consideram que poderia ser uma maneira de dar algo de volta à vida. Bem, gente, é sobre essa audácia. É de quem que eles tiram isso? É Nimrod, é querer ser como Deus, é querer chegar aos céus e é querer fazer esse tipo de coisa aí. Agora, o engraçado é que eles são tão petulantes e tão arrogantes que o organismo, se fosse verdade, nós sabemos que não é, caso fosse verdade que existissem planetas aí com condições de vida, esse organismo unicelular eles tirariam da onde? Eles iam criar do nada? Não, porque só é possível, se isso fosse verdade, só seria possível eles levarem lá porque alguém criou esse organismo unicelular, porque nem isso eles são capazes de criar. Então é um projeto para 100 milhões de anos, eles gastam bilhões para fazer uma propaganda, para enganar, enquanto pessoas, uma coisa que poderia ser investida em pessoas que precisam hoje, aqui, crianças morrem de fome, subnutridas no mundo, eles gastam bilhões em um projeto, num suposto projeto, em propaganda para enganar o povo imbecilizado e idiotizado por eles, para poder um troço que ninguém vai ver. 100 milhões de anos, 100 bilhões de anos, então 4 bilhões, sabe? É uma coisa fora da realidade. Então, quando diz no Apocalipse que eles fariam sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos, que se possível fosse enganariam até os escolhidos, eles não precisam fazer, só precisam dar uma matéria dessa aqui, ó, com uma montagem de computação gráfica, que o povo já cai. Então, eles não precisam de grandes coisas. Eu fico imaginando um momento que eles forem possíveis de fazer esses sinais. Realmente, como o povo já é enganado com isso aqui, cara. Entendeu o que eu estou falando? Então, baseados nisso aqui, eles não são capazes de criar nenhum organismo unicelular. Como é que quer se comparar com Deus? Porque até o organismo unicelular já tá aí, já estava pronto. Então, juntando toda a inteligência de todos esses astrônomos, astrofísicos, de todos os cientistas, não foram capazes de criar um organismo unicelular. Já estava pronto aí para eles. E bilhões de anos de... Sabe, é uma coisa que ninguém pode ver. É preciso ter muita fé. É preciso ser muito religioso. Porque isso aqui vem do propósito de querer ser como o Criador. É puro misticismo desde Nimrod. Entendeu? Então eles se autotitulam sábios. Porém, são loucos. Então o que acontece? É pura loucura, é uma coisa... Eu gosto muito da palavra de Paulo, porque no caso quem é taxado como louco somos nós. Então Paulo diz assim: faça-se de louco para ser sábio, porque a sabedoria do homem é loucura diante da do Criador. E o Criador pega os sábios pela sua própria astúcia. Então essa palavra de Paulo me relembra, porque nós que somos taxados como loucos, conspiracionistas, então é muito difícil de compreender. E eu acho que quem compreende, compreende. Quem não compreende não vai compreender. Não tem jeito. Então, gente, eu encerro por aqui. Agradeço aí o apoio de todos. Peço que se inscrevam no canal. Se gostou do vídeo, dê um like aí por gentileza. Muito obrigado. E até a próxima, gente. Um forte abraço.